Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Aline Tavares, assessora de comunicação do ICB, e hoje vou conversar com o professor Henrique Bocardo, do Departamento de Microbiologia, aqui do ICB USP, sobre a origem do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Essa live faz parte da nossa série Covid-19 em Pauta. O professor tem doutorado em Bioquímica, pós-doutorado em Virologia, e vai nos explicar o que a ciência sabe hoje sobre a origem desse vírus. Além de esclarecer alguns mitos também, né, relacionados a isso. No final da live, vocês poderão enviar algumas perguntas também para o professor e eu vou repassando para ele. Tá legal? Bem, professor Henrique, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Então vamos começar. Pode ser? Claro, perfeito. Eu que agradeço. Bom, então, no começo da pandemia, muito se especulou, né, sobre a origem do coronavírus. Foi falado muito sobre a sua origem em morcegos, né, como já foi até comprovado em outros tipos de coronavírus, e sobre a sua suposta criação ou escape até de laboratório. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o que a ciência sabe hoje, né, já com 2 anos aí de pandemia, o que a ciência sabe hoje sobre a origem desse vírus? Muito obrigado pela pergunta, Aline. Eu acho que é extremamente relevante. A ciência hoje acumulou uma série de dados que indicam que a origem mais provável desse vírus é uma origem natural e não uma origem artificial ou um escape de laboratório. Isso baseado na sequência genômica do agente, onde a sequência que se dispõe atualmente, depois de ter sequenciado mais de milhões de isolados virais em diferentes laboratórios do mundo, né? Quando a gente olha, o mais parecido que esse vírus é um vírus da natureza, é um vírus de morcego. Tá? No entanto, e dando base à ação que existe desde o começo e ainda continua, existem alguns pontos, né, onde nós não temos a informação que, de alguma maneira, alimenta a população. Mas os que a ciência tem hoje indicam que a origem mais provável do vírus é a origem natural. Certo. Áudio com eco. Vocês estão ouvindo bem? Professor, você está me escutando bem? Estou escutando perfeitamente. Certo. Então, vamos prosseguir. Sobre a criação em laboratório. Por que o vírus não pode ter sido criado em laboratório, como algumas teorias sugerem? Como é que os cientistas conseguem identificar, diferenciar, né, na verdade, um organismo natural de algo que foi manipulado geneticamente? Essa é outra pergunta muito interessante. A gente pensa que se o organismo tivesse sido criado em laboratório, ele seria, desde o início, do momento da liberação intencional, muito bem adaptado ao hospedeiro final, que nesse caso seriam os seres humanos. Não é isso que foi observado. E o que a gente observa, desde o início do estudo desse vírus até hoje, é a sua constante evolução, e a constante adaptação. Então, quando surgem variantes que se transmitem de maneiras mais eficazes, isso indica que o vírus continua em adaptação ao novo hospedeiro, o que caracteriza um vírus emergente. É um vírus que entrou para uma população de hospedeiros nova. Então, a gente esperaria, eu como cientista, mas outros virologistas também esperariam que esse vírus, se tivesse sido manipulado em laboratório com o intuito de ser liberado e causar problemas numa população hospedeira específica, já estivesse melhor adaptado. E não é o que a gente observa. Além do que, quando a gente analisa a sequência do agente, vê que existem semelhanças com vírus naturais. E outra coisa que a gente esperaria num vírus manipulado é um arcabouço de um vírus já conhecido. E não é o que acontece com esse agente.
Certo. E a ciência, inclusive, já identificou, né, outros tipos de coronavírus que tiveram a sua origem em morcegos, né? O que que indica que o SARS-CoV-2 também veio dos morcegos? O material genético desse vírus, né, do SARS-CoV-2, ele já foi encontrado em morcegos? Bom, obviamente, depois do surgimento desse agente e a declaração da pandemia, muitos estudos foram realizados com o intuito de responder à origem do agente. E sequências semelhantes do genoma do vírus foram encontradas em diferentes animais. Tá? Morcegos, entre eles, mas outros animais, como pangolins, por exemplo, e outros tipos de mamíferos, bastante comum na região de onde foi decretada a pandemia, que remetem ao fato de que esse vírus tenha origem nesses animais. Embora a ciência hoje em dia não consiga responder ainda qual foi a sequência, né? A sequência de eventos. Se a gente analisa os genomas, a sequência genômica mais parecida à do SARS-CoV-2 disponível é uma sequência de morcego. Mas ainda existem diferenças que não são explicadas apenas por um pulo desde o morcego até o ser humano. E por isso, acredita-se que possa ter existido ou que exista um hospedeiro intermediário, onde o vírus tenha adquirido as características que permitiram esse pulo interespecífico e o estabelecimento na população humana. E essa questão do hospedeiro intermediário, né, que seria um animal que se infectou pelos morcegos e aí posteriormente transmitiu ao ser humano, o que se sabe hoje sobre isso? Isso já aconteceu até em outras pandemias, né, outras epidemias que o mundo já enfrentou. Então, o que se sabe hoje sobre isso, né, sobre qual seria esse hospedeiro intermediário no caso da Covid-19? E quais foram, quando isso foi observado, né, em que outras situações isso foi observado, né, essa questão da transmissão de vírus de animais para humanos? Bom, essa é uma pergunta extremamente relevante. E tem muitos exemplos na virologia de eventos semelhantes onde até hoje não foram identificados esses candidatos a hospedeiros intermediários. Por exemplo, não se sabe hospedeiro intermediário para um vírus tão famoso como o vírus da poliomielite. Não se sabe hospedeiro intermediário para um vírus tão reconhecido como o Ebola. Não se, ou até pouco tempo atrás, ou se demoraram mais de 10 anos em descobrir qual que é o hospedeiro e o reservatório natural do vírus SARS-CoV-1, que foi identificado em 2002, 2003. Então, existem muitíssimos exemplos onde a gente desconhece esse hospedeiro intermediário. Os coronavírus, são uma família muito ampla e existem 9 coronavírus até o momento identificados capazes de infectar humanos. Para esses 9 coronavírus, o dado interessante é que 7 deles foram descritos ou identificados no século XXI, apenas nos últimos 20 anos. E para pelo menos 5 desses 7, o hospedeiro inicial ou reservatório natural seriam os morcegos, existindo algum hospedeiro intermediário. No caso, por exemplo, do MERS, ou do coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, o hospedeiro intermediário foram dromedários. Então, está claramente estabelecido. Para coronavírus sazonais, existe, por exemplo, o hospedeiro intermediário, em alguns casos, que é o gado bovino. Agora, recentemente, caso de transmissão de animais para humanos, foram identificados em um coronavírus novo, identificado que foi transmitido de um porco para um ser humano, e outro que foi transmitido de cachorro para uma criança. Então, existem inúmeros exemplos. De fato, a grande maioria dos vírus que infectam o ser humano e que se estabeleceram na população humana vem de animais e através de um processo de adaptação semelhante. E muitas vezes a gente conhece parte da história dessa transmissão. Se identifica o reservatório natural, mas não se identifica o hospedeiro intermediário, onde aconteceram as mudanças necessárias como para que esse vírus pudesse pular para a população humana e se estabelecer nela.
Professor, voltando nós falamos sobre a criação em laboratório, né? E sobre a questão do escape, né? Possível escape, exposto escape do laboratório, qual a probabilidade disso acontecer? Como é que isso funciona, né? De onde veio esse mito, essa hipótese, assim, em relação ao SARS-CoV-2? Existe uma coincidência muito interessante. E interessante é a melhor palavra que eu encontro para descrever essa coincidência no momento. Que na cidade de Wuhan, que foi onde foi declarada a identificação desse novo agente, existe um laboratório de virologia de alto nível, onde existem pesquisadores que trabalham com coronavírus e que publicam seus resultados periodicamente. Então, isso é uma das informações que tem alimentado essas teorias de um possível escape desse laboratório. Porém, a epidemiologia indica que os primeiros casos analisados de Covid-19, como foi chamada desde o começo a doença, aconteceram em pessoas que, de alguma maneira, tinham uma relação com o mercado de vendas de animais vivos, animais selvagens, ou pedaços, frações dos animais, que era em outra região da cidade. E, embora estivessem na mesma cidade, existe uma relação epidemiológica que não se cumpre nesse caso. Depois, existe o dado de que nenhum dos trabalhadores desse Instituto de Pesquisa em Virologia da cidade tinha anticorpos contra o SARS-CoV-2. Então, sempre vai existir a dúvida, porque tem quem vai questionar, por motivos políticos, a transparência da informação fornecida. Mas o que a gente entende, o que a informação epidemiológica disponível hoje, indica que é muito mais provável que o vírus tenha surgido através de um evento natural, de pulo interespecífico, como acontece permanentemente, do que ser uma manobra, um escape de laboratório ou uma manipulação de laboratório proposital. Certo, muito obrigada, professor. E quais são as perspectivas agora para o controle do vírus, né, diante da vacinação, né, do avanço da vacinação, a redução do número de casos, né? Você acredita que ele seguirá como um vírus emergente? Qual é o cenário aí? Bom, eu acho que a questão da vacinação é extremamente relevante. Se a gente olhar para a história da relação entre o ser humano e os vírus, as únicas batalhas que a gente tem vencido, eventualmente, ou que temos conseguido controlar, tem sido através da vacinação. A erradicação da varíola, por exemplo, mostra o potencial que tem a estratégia de vacinação. O controle de outras doenças, como poliomielite, sarampo, o controle periódico das infecções por influenza, todas elas são muito relevantes. E, na minha opinião, hoje não é diferente para esse novo vírus. E os dados indicam que, à medida que as pessoas são vacinadas, o número de casos nessa sociedade onde se atinge um certo patamar de vacinação, sistematicamente cai. Então, eu acho que uma ferramenta fundamental para o controle dessa pandemia é a vacinação. Obviamente, por um bom tempo, teremos que manter as condutas de distanciamento, de uso de máscara. Por exemplo, eu estou aqui num ambiente fechado, mas mantendo uma distância. E só tirei a máscara para poder conversar com vocês e vou colocar imediatamente depois. Vai ser para sempre isso? Provavelmente não. Nós já tivemos exemplos de pandemias de gripe, que causou a morte de milhões de pessoas e que foram superadas e a gente continua, volta à vida normal sem essas restrições. Se o vírus vai continuar sendo um vírus emergente? Não, muito provavelmente não. Provavelmente ele se estabeleça nas populações humanas
e a gente consiga controlá-lo de alguma maneira. Essa é sempre uma relação bilateral. O vírus se adaptando ao hospedeiro e o hospedeiro se adaptando ao vírus. Então, em algum momento, através de vacinação e através de eventos de infecções naturais, é provável que nós adquiramos como população uma certa proteção contra esse vírus. Certo. Muito obrigada, professor Henrique. Nós temos algumas perguntas aqui. Adriana Dias. Professor, você acha que a vacina contra a Covid-19 será anual, como a da gripe? Pessoalmente, eu acho que o vírus da gripe e os vírus da família coronavírus são vírus com características diferentes. Embora exista variabilidade nos coronavírus, eu acho que eles não variam tanto quanto o vírus influenza, o vírus da gripe. Eu não sei se a gente precisará dessa vacinação anual. Eu não sei, vamos ver como evolui esse vírus, como ele se adapta à nossa população. Mas a perspectiva a curto e médio prazo, e eu estou falando questão dos próximos 5, 10 anos, é provável que a gente precise vacinar sim a população. E a gente pensa que, nesse momento, a vacinação contra esse vírus atingiu apenas uma pequena fração da população mundial. Existem grandes regiões do mundo onde a vacinação tem sido muito baixa ou inexistente, e onde o vírus pode circular livremente. Então, temos que ver como essa dinâmica se estabelece para determinar quais serão as estratégias futuras. Temos mais uma pergunta aqui sobre a vacina, professor. Da Márcia. Professor, essa vacina não está impedindo as pessoas de pegarem e transmitirem. A vacina não deveria impedir de contrair a doença para podermos controlar a doença? Não necessariamente. A vacina ideal, se a gente pudesse idealizar uma vacina e desejar não grátis, então a gente pode pensar assim, seria impedir a infecção inicial pelo vírus, ou seja, a entrada do vírus no organismo. Mas, às vezes, isso não é possível. Mas o que a gente consegue, muitas vezes, através da vacinação, é diminuir o número de casos graves. E isso já é uma vitória perante o vírus desse tipo. É uma vitória que a gente vê todos os anos com o vírus influenza, e esse é o principal objetivo da vacinação contra o vírus influenza, diminuir o número de casos graves. Então, a vacinação tem a grande vantagem de diminuir esse número de casos graves, tá? Então, diminuir a virulência da infecção pelo SARS-CoV-2 e, de alguma maneira, sim controlar a transmissão. Tá? Porque, embora indivíduos vacinados possam ser infectados e, eventualmente, transmitir, o que se vê é que a carga viral desses indivíduos é, de maneira geral, aquelas que a gente detecta em indivíduos não vacinados. Então, é um controle, mas a gente está muito mais tranquilo de pensar que as chances de você ter um problema grave por uma infecção com esse vírus caem drasticamente através da vacinação. Opa, vamos ver aqui. Faço uma pergunta. Aqui é uma questão interessante, né, sobre essa questão da resistência, né, à vacinação. Porque algumas pessoas com tantas informações, né, mesmo com a comprovação científica em relação às vacinas, ainda se negam a se vacinar. O que você acha sobre isso, professor? Eu acho que as pessoas são livres para realizar as suas escolhas. Eu, particularmente, com a informação que eu disponho, com a formação que eu tenho, eu sou totalmente a favor das vacinas. Eu me baseio nas observações realizadas na história, onde, como eu já mencionei, o controle de doenças graves causadas por vírus, de pandemias, de epidemias, da morte de milhões de pessoas foi prevenida graças a
estratégias baseadas no uso de vacinas. Tem pessoas que não acreditam nisso, né? Eu acho que elas têm o direito de não acreditar, mas deveriam, né, ir atrás da informação disponível. Tá? Sempre vai existir o caso da pessoa que se vacinou contra tudo e teve um problema por uma infecção. Sempre vai existir, mas as estatísticas existem, né, para provar, através de modelos de probabilidade, exatamente o contrário, que normalmente uma pessoa que é vacinada contra o sarampo tem menos chances de ter problemas por sarampo do que as pessoas não vacinadas. Isso vale para todas as vacinas, eu diria. Certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao professor? Basta utilizar aqui a caixinha de perguntas ou os comentários, que eu também deixei ativado aqui. Ó, professor, tem mais uma questão aqui sobre a lotação máxima das classes escolares, e o carnaval, enfim, eventos em geral, né, também já é o momento. É uma pergunta super interessante também e relevante. Eu, particularmente, acho que o momento vai chegar quando a grande maioria da população, eu estou pensando em 85% a 90% da população, estiver completamente vacinada. Tá? Eu acredito nisso. Obviamente, existem ambientes que têm se mostrado que são menos, onde a transmissão é menos provável, né? Contrariamente ao que poderia ser intuitivo, né? Porque a gente sabe que nas escolas existe uma grande transmissão, sobretudo de vírus respiratórios, eu tenho tido uma surpresa ao perceber, né, que as crianças são muito mais adaptadas à conduta, né, de uso de máscara, de manter o distanciamento, de manter a higiene, de obedecer essas regras que inibem a transmissão, transformando, por exemplo, o ambiente escolar em um lugar onde existe baixa transmissão. Obviamente, né, é um vírus que, pela dinâmica, pela epidemiologia que ele tem mostrado, causa menos problemas nas crianças, e de maneira geral as crianças produzem menor quantidade de vírus, mas eles podem veicular essas doenças. Mas eu acho que na medida que todo mundo for vacinado e que as outras parcelas da população, né, e agora estamos falando de pessoas com mais de 12 anos, forem vacinadas, a volta às aulas, né, na escola, no ensino médio, no ensino superior, vai ser provável. Ambientes como festas de carnaval, obviamente são ambientes onde a interação é muito próxima, com um grande número de pessoas, as pessoas gritando, se manifestando, pode favorecer a transmissão do agente. Mas, de novo, se as pessoas estiverem vacinadas e se o grau de imunização conferido pelas vacinas for satisfatório, então eu acho que nos próximos anos, eu não sei se já em 2022, mas nos próximos anos a gente poderá tranquilamente voltar a essa vida, ao novo normal, a vida normal de antes da pandemia, com certa segurança. Obrigada, professor. Temos mais uma dúvida aqui em relação à terceira dose da vacina, né? Por que essa necessidade e a diferença? Acho que seria importante aqui explicar a diferença entre reforço, né, e terceira dose. Ótima pergunta, e vale para todas as vacinas. Quando uma vacina é lançada ao mercado, existe toda uma base experimental de controles, de estudos de segurança, de estudos de eficácia, que são restritas no tempo.
Então, à medida que uma vacina é lançada ao mercado e aplicada à população geral, a gente tem que ir atrás e ver o quanto que a proteção fornecida ou conferida por essa vacina dura. O que se observou para as vacinas, ou para a maioria das vacinas licenciadas contra a Covid-19, é que níveis de anticorpos neutralizantes, que é o marcador utilizado como marcador de imunidade contra o vírus, caem depois de poucos meses, e que seria necessário, portanto, uma terceira dose da vacina para dar um aumento nesse número de anticorpos e maximizar a proteção. São dados que se discutem. Por exemplo, nos Estados Unidos, o NIH, especialistas de lá disseram que não seria necessária essa segunda vacina, essa terceira dose da vacina. E, de fato, a gente não sabe ainda, porque mais estudos longitudinais, seguindo o avançar não apenas da pandemia, mas da nossa relação com o vírus, são necessários para determinar se haverá necessidade real de uma terceira dose para todo mundo ou apenas para aqueles indivíduos mais expostos. E pensar sempre que quando a gente vai dar uma terceira dose, tem indivíduos que ainda não tomaram a primeira. Então, é sempre esse balanço. E a gente está vivendo em tempo real toda essa interação e o acúmulo dessa informação que, em definitiva, vai servir no futuro para tomar melhores decisões nesse sentido. E, professor, voltando um pouquinho aqui à origem do vírus, uma pergunta. Há outras ações em curso para o estudo da origem do vírus? Definitivamente, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, acabou de nomear um grupo de especialistas para não apenas aprofundar os estudos sobre a origem do SARS-CoV-2, mas sim para estarmos mais atentos à eventualidade de vírus emergentes desse tipo. E, de novo, eu repito, dos 9 coronavírus que infectam humanos, 7 foram identificados nas populações humanas nesses últimos 20 anos. Então, há necessidade de monitoramento permanente para a emergência de novos vírus. E, particularmente, a iniciativa da Organização Mundial da Saúde de ir fundo nos estudos que levem a entender melhor a origem desse vírus. Às vezes, são quebra-cabeças que são difíceis de montar e vão requerer muitos esforços, e esforços coordenados, principalmente multidisciplinares, internacionais, para chegar a uma resposta satisfatória. E é provável que a resposta não seja satisfatória para todos, mesmo quando se complete o quebra-cabeça. Sempre vai existir aquelas pessoas que mantenham suas dúvidas. Perfeito. Bom, professor, muito obrigada mais uma vez. Acho que deu o nosso horário, né? Vamos precisar encerrar. Mas queria agradecer muito sua participação. E muitíssimo obrigado pelo convite. Que a live tenha servido para trazer informação às pessoas de maneira geral, que possam informar outras pessoas. Assim a gente faz um bom uso dessa informação. Muito obrigado. Com certeza. Certeza. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos que assistiram e até a próxima.